mas tivesse vida eterna. E esta vida eterna é para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Sabe, Deus é Espírito. E Ele está a habitar nas nossas vidas em Espírito e em verdade. Desde o dia em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito de Cristo veio habitar em nós. E nós somos um Espírito, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos um Espírito, né? Temos uma alma e habitamos neste corpo. E o nosso Espírito comunica com Deus. É o nosso meio de nós comunicarmos com Deus, é espiritual. É em Espírito e em verdade. Quando nós conhecemos a palavra em Espírito e em verdade, nós comunicamos em Deus, nós tocamos em Deus, nós chegamos a Deus, nós temos acesso em Deus em Espírito e em verdade no seu coração. Deus olha para a motivação do seu coração. Deus olha para o seu coração e para o meu coração. Como é que ele está diante de Deus? Qual é a motivação do seu coração em todas as outras coisas? É isso que nós vamos entender esta noite e outras coisas mais. A motivação do nosso coração é aquela que Deus mais deseja saber e conhecer. Amém? Então, Ele é fiel à sua palavra e à sua vontade. Então, nós temos que também ser fiéis a Deus. Por isso, nós vemos que Deus é Espírito e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Podemos ver em João 4, 23. João. Ele é maior que todo o poder do universo. Nada se compara a Ele, nem líderes, nem religiões, nada se comparam a Deus. Ele é maior, Ele está acima de tudo e todas as coisas. Ele é soberano. Amém? João 4, 24 diz, e Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Estão a ver? Importa que aqueles que o adoram, aqueles que o conheçam, o adorem em espírito e em verdade. Sejam verdadeiros no seu homem interior, no seu coração. O nosso homem interior, nós só conhecemos aquilo que está do lado de fora, que é este corpo onde o Espírito de Deus habita. Mas o nosso interior só Deus é que conhece, né? O nosso coração, onde o Espírito de Cristo veio habitar, só Deus é que conhece. E então Deus diz-nos que é para nós chegarmos a Ele em espírito e em verdade. Nós pensamos que, eu já cheguei a pensar isto, que adorar a Deus era só cantar, era só, sei lá, orar assim de uma forma muito especial, assim, uma coisa. Mas não, nós podemos adorar, mas não só isso. Nós podemos adorar a Deus com a nossa atitude, nossa maneira de ser, com louvor, sim Senhor, a adoração a Deus, com cânticos. Mas nós podemos adorar a Deus de muitas maneiras. Nós podemos adorar a Deus quando nós obedecemos a Deus também, isso é uma adoração. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós fazemos as coisas certas, aí nós estamos a louvar e a adorar a Deus também. Por isso nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Ele tudo fez, Ele tudo criou. Deus governa também o mundo espiritual do seu reino. Nós pertencemos ao reino de Deus. E Deus governa também o mundo espiritual de Satanás. Tudo Ele fez, tudo criou. E Ele governa todas estas coisas. E então o Senhor diz em Apocalipse 1:8, vamos abrir Apocalipse 1:8. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Quem já encontrou? Diga, eu sou... Diz assim a palavra do Senhor, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor,
que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele governa as nossas vidas. Ele dirige-nos em todas as áreas da nossa vida. Nós às vezes é que achamos que podemos dirigir a nossa vida por nós próprios. Às vezes podemos até pensar assim, eu é que trabalho para me sustentar. Mas se eu não tiver saúde, se eu não tiver força, como é que eu me vou levantar para ir trabalhar, para me poder sustentar? Não é? Já pensaram nisso? Deus dirige a nossa vida desta forma. Ele nos capacita para que nós possamos ter todas as nossas necessidades supridas. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Ele é o Todo-Poderoso. Os céus proclamam a glória do Senhor. Por isso nós temos que ver e entender que nós nada somos sem Deus. Abram lá em Salmos, Salmo 19, versículo 1, que diz lá que os céus proclamam a glória do Senhor. Nós podemos ver a glória de Deus em tudo onde nós passamos, pelo que nós vimos. Nós vemos aqueles céus maravilhosos. Nós olhamos lá para fora, o céu azul bonito. Às vezes podemos olhar e ver o sol assim meio nublado, né? Um tempo de chuva, mas tudo foi criação de Deus. Tudo Deus fez, tudo Deus criou. Ele assim fez, porque Ele sabe o porquê das coisas têm que ser assim. Elas têm que ser assim, porque nós precisamos da chuva também. Não podemos ter só sol. Nós precisamos de chuva. Nós precisamos do sol, né? Nós precisamos de tudo quanto Deus faz. Então, Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e o fim, né? Depois Ele diz também, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Podemos ver em Isaías 43, 13. Vamos passeando pela Bíblia e vamos vendo quem Deus realmente é. Isaías 43, versículo 13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Estão a ver? Ele está no governo de tudo e todas as coisas. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele é o eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. E ele diz também em Isaías 45, 6, diz assim, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele é que dirige, Ele é que governa. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Pois diz aqui, destilai vós céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador. O caco, entre outros cacos, diz de barro. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai que é que geras, e à mulher que dás tu à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca dos meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. E ele diz outra vez, eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos. Deus conhece-nos, por isso é que ele diz, ai daquela que diz ao pai, que é que geras, e à mulher
que dás tu à luz. Ou, ai daquele que contende com o seu Criador. Será que nós podemos contender com Deus? O caco entre outros cacos de barro, olha como nós somos. Diante de Deus. Somos como a erva que seca no instante. Basta um sopro de Deus e nós secamos. O caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Claro que não. Deus conhece-nos tão bem. Em Salmo 139, nós podemos ver como Deus nos conhece antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Deus já nos conhecia. Salmo 139, versículo 16 diz: os teus olhos viram o meu corpo. Já abriram? Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. No versículo 15 diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 13 diz assim: pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Glória a Deus, como Deus nos conhecia antes que fôssemos formados. Poderemos nós contender com o nosso Criador, com o nosso Pai hoje? Nós hoje somos filhos. Ele conhece-nos antes de tudo e todas as coisas, antes que o mundo fosse formado. Glória a Deus. Não é para dar graças a Deus? Então dê graças a Deus por isso. Louva a Deus por isso. Então é com Ele que nós temos que nos entender em todas as áreas da nossa vida. Nas tribulações, nas angústias, nas depressões, nos problemas, nas situações. É dobrar o seu joelho e falar com Deus. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos. Foi o que Deus disse. Então é a Ele que eu vou perguntar. É a Ele que eu vou procurar. Porque Ele diz em Isaías 43, tens ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Você vai pedir a Deus, Ele vai ceder o desejo do seu coração. E Ele diz, operando eu, quem é que vai impedir? Às vezes as nossas palavras destroem aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas Ele diz, operando eu, quem é que vai impedir? Quem? Quem é que vai impedir? Isaías 45, 12, nós estamos aí, Isaías diz assim, abram então. Diz, eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Ele é que manda. Operando Ele, quem impedirá? É Deus quem manda. Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Tu és tremendo. Lembra-se? Então Ele é que manda. Ele é soberano sobre a terra. Embora a terra esteja debaixo do pecado, jaz no maligno, mas Ele tem muitos, muitos filhos aqui na terra. Todos, quando o receberam Jesus como Senhor e Salvador, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós somos os seus filhos. Então o reino de Deus está aqui na terra também. Para ir
e anunciar que Jesus veio para tirar este pecado do mundo, para anunciar que Deus fez a terra e os céus e criou o homem. Ele diz: eu fiz, foi Ele que fez, né? Ele diz que as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outra e não darei. Isaías 42:8. Ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outra e não darei. Nem o meu louvor às imagens de escultura. E quando você está a transgredir a palavra de Deus, quando você está a não obedecer um princípio de Deus, está a dar a glória e o louvor ao diabo. Nós temos que começar a ter mais consciência daquilo que fazemos, daquilo que dizemos, para exaltar o nome de Deus, para engrandecer e louvar a Deus sempre. Ele é o nosso Deus, Ele é nosso Pai. Nós somos filhos. Filho é aquele que até se fizer algo errado, Deus nos ama à mesma. Se fizer algo errado e no seu coração fez aquilo porque realmente aconteceu, mas que se depois disso ter sido ou ter feito, você for e se arrepender diante de Deus, Ele ama na mesma. O que importa é que haja arrependimento. O que importa é que você reconheça o erro e se arrependa diante de Deus. Porque Ele é Pai. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos dar. Há pessoas que se condenam a elas próprias, que se culpam uma vida inteira. Não. Deus perdoa-nos. Se Deus perdoa, quem somos nós para nos condenar? Há pessoas que não perdoam uns aos outros, né? A Bíblia diz lá em Mateus: se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. Mas se nós não perdoarmos, Ele também vai ficar triste. Mas nós temos que perdoar uns aos outros. Nós temos que começar a ser diferentes do mundo lá fora. Nós temos que perdoar. Nós podemos falar com as pessoas que algum dia nós talvez tivéssemos nos desentendido ou tivesse havido um problema gravíssimo, mas nós hoje somos filhos de Deus, justificados pelo sangue de Jesus. Justificação, Jesus justificou-nos naquela cruz. Jesus tirou a culpa de nós e nós não tiramos a culpa de quem nos magoa, né? O próprio Jesus não veio para condenar o mundo e nós condenamos, somos juízes a toda a hora. Não é isso que Deus quer. Qual é a motivação do seu coração? Amar. No mundo nós nos deparamos com muitas coisas, mas nós somos discípulos de Jesus ou não? Jesus, o que é que Ele disse? Neste mundo teríamos muitas aflições, mas eu venci o mundo. Então, nós temos que vencer o mundo. Ai, é difícil. Ai, Paula, tu nem sabes o que aquilo é difícil. Tu nem sabes o que aquilo é. Eu sei, eu já passei, eu ando na mesma escola. Já andei, já saí. E às vezes penso que o diabo às vezes ainda mas eu digo: não, já saí dessa escola há muito tempo. Que também não sou melhor do que ninguém, mas eu conheço o que é que a palavra diz, né? Eu vou perdoar, eu vou me reconciliar, eu vou orar a Deus para que Deus me capacite para que eu possa reconciliar-me com as pessoas. Então Jesus veio para reconciliar o mundo com Deus. Porque é que eu não me vou reconciliar com as pessoas? Para que pelo menos elas possam também reconciliarem-se com Deus como eu hoje estou. Jesus fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado
Diz lá, 2 Coríntios 5, 21. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Justificados. Ainda temos problemas, temos. Ainda erramos. Mas Deus olha cá para baixo e diz assim: ai, aqueles meus filhos ainda estão a aprender, eu tenho que ter paciência com eles. Eles foram feitos justiça para mim mesmo. Eles foram justificados pelo sangue do meu filho, que se dispôs a ir lá abaixo e morrer naquela cruz por eles. Resgatou a vida de cada um deles, porque eles são meus. Eles tinham ficado escravos do diabo, mas o meu filho foi lá abaixo e morreu naquela cruz por eles e pagou o preço e tirou-os da escravidão do diabo. E eles estão a aprender a ser como o próprio irmão mais velho, que é Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós imitamos o nosso mestre. Eu quero imitar cada vez mais. Eu quero conhecer a Bíblia cada vez mais. Eu não conheço tudo. Eu, se não tiver comunhão com Deus, eu não vou conhecer o que é que Deus tem para mim, para me ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu quero me tornar uma pessoa melhor ainda. Porque nós sem Deus nada somos. E tudo o que nós temos vem de Deus. E nós confiamos em Deus. Temos que confiar em Deus para nos mantermos fiéis à sua palavra, à sua vontade e fazer a vontade do Pai. Em João 16, nós somos discípulos. Não é 16, é 13. É isso. Diz assim, 13, 15 diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui nesta passagem está a falar de Jesus, antes da festa da Páscoa, e quando ele lavou os pés aos discípulos. Vocês depois em casa podem ler, é uma passagem muito boa e maravilhosa. Nós temos que também, muitas vezes, fazer tal qual como Jesus. Foi uma humilhação para Jesus lavar os pés aos discípulos? Não. Ele estava-nos a mostrar a nós como nós devíamos ser neste mundo. Amigos uns dos outros, amando uns aos outros, amando o nosso próximo. Né? Nós temos que passar por isso. Este é o tal batismo no fogo ou batismo no sofrimento. Eu não sou capaz de passar por uma humilhação destas, ainda falar com a pessoa, ou ainda me humilhar, depois dela me dizer aquilo que disse, ou fazer aquilo que fez. É humilhar-me. Pois Jesus humilhou-se. Jesus foi levado como ovelha muda para o matadouro e não abriu a sua boca. Ele nem murmurou. Se fosse um de nós, se calhar punhamos aos murros às pessoas que iam a levar-nos, não é? Se calhar punhamos a dizer disparates. Se houvesse aqui, por exemplo, 2, 3, 4, 5 homens a levarem-me assim para alguma... eu era capaz de começar logo né? A espingardar, como diz a Cândida. Era. Dizia logo 2 ou 3 ali, cá. Mas não. Deus diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo eu vos exaltarei. E nós vamos nos humilhando. E vamos nos tornando mais humildes. Porque é isso que Deus quer de nós, humildade. Para Ele nos poder confiar. O trabalho que Ele tem para nós não é muito fácil, não. É nós irmos no meio dos lobos. As ovelhas no meio dos lobos. Mas as ovelhas no meio dos lobos têm que se desenvencilhar, têm que sair bem. Porque nós sabemos que a ovelha muda que foi para o matadouro foi o nosso próprio Jesus.
Ele veio para quê? Para tirar o pecado do mundo. Para ensinar o mundo a ser como Ele. Será que Jesus blasfemava? Será que Jesus tinha palavras torpes, saíam palavras torpes da sua boca? Não, mas de vez em quando ainda lá vai uma ou duas das nossas. E temos que nos arrepender e pedir ao Deus, põe um guarda na minha boca, para que eu não diga disparates. Ajuda-me, Senhor, a arrepender-se mesmo do coração. E Deus vai atender ao seu coração. Ele vai dizer, ela realmente no coração, ela quer mudar. Por isso é que Deus não nos vê como nós somos agora, mas Ele vê como nós vamos ser. Ele já sabe como é que eu e você vamos ser. E nós temos que herdar a vida eterna. E nós vamos mudar, amém? Nós vamos mudar, nós estamos a trabalhar para isso. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Por isso da nossa boca tem que sair coisas doces, suaves como o mel. Ainda que não saia, mas diga, Senhor, capacita-me, porque eu quero ser assim. Amém? E Deus vai capacitar. Vamos lá ver em Efésios. Efésios 1:12. Ele é soberano sobre a terra. Sobre os céus, Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor de tudo, do nosso trabalho. De tudo, de toda a obra das nossas mãos. Ele está no governo de tudo. Ele quer que você abra a sua boca e peça aquilo que você tem para pedir hoje, ou no seu dia a dia. Aquilo que você se julga incapaz de ter ou de fazer, vá, fale com Deus, peça a Deus e Ele vai fazer isso. Ele diz que o que pede recebe, o que busca encontra. Lá em Mateus 7:7 está lá esse versículo. O que bate se abre. O que pede recebe. O que busca encontra. Né? Então, nós vamos vencer. Temos que vencer. Porque nós somos de Deus. Nós somos criados para Ele. Fomos criados para louvor da sua glória. Ele diz aqui assim, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Estão a ver? No versículo 4 diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si no amado, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Segundo as riquezas da sua graça, nós estamos debaixo deste favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus dá-nos. Peça, que Ele dá. Né? Ele diz assim, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu favor, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos dele, nós somos para ele. Amém? Nós somos um espírito, o nosso espírito é eterno. Nós vamos herdar uma vida eterna com Deus. Amém? O nosso corpo pode envelhecer, nós podemos magoar, nós podemos cair, nós podemos, pode até chegar a ter uma doença, mas o nosso espírito nada vai tocar, ninguém pode tocar no nosso espírito, ninguém pode tocar no nosso eu, ninguém pode tocar no nosso homem interior. O nosso espírito é eterno, Deus é eterno e nós somos filhos do Deus eterno. Nós somos filhos de Deus que é espírito e Ele é vida e Ele veio para dar vida e o nosso espírito é eterno.
O nosso homem interior é eterno. Por isso nós não temos medo nem de morrer. Porque eu largo este corpo assim, no abrir e pescar de olhos, e subo logo para o Pai. Mas ainda temos muito que evangelizar nesta terra. É por isso que a gente ainda não foi. A terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da bondade do Senhor. E nós temos que ir para evangelizar. Muitos há que não vão crer nem acreditar. Muitos vão ficar mesmo. Mas você falou. Você evangelizou. E isso é o que importa. Então, nós vamos. Nós temos esse poder e essa autoridade para ir. Em Mateus 16, 19, podemos ver aqui. Mateus 16, 19. Se calhar o meu tempo já está a esgotar-se. Mateus 16 diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus. A nós que estamos aqui na terra. Deus diz, a ti, a todos, a cada um de nós como filhos. Você pode dizer para si mesmo sozinho: a mim deu umas chaves do reino dos céus. Deus a mim deu umas chaves do reino dos céus. E tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Deus lhe deu poder e autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões, em toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Ele deu-nos as chaves do reino. É por isso que você pode ir para o meio dos lobos. É por isso que você pode usar a sua autoridade. Porque não se esqueça, ele diz que e eu te darei as chaves do reino dos céus. No versículo 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nós somos a igreja de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, nós é que somos a igreja. Nós somos a casa espiritual terrestre, onde o Espírito de Cristo habita no nosso homem, no nosso espírito humano, no nosso homem interior. E Ele deu-nos a nós as chaves do reino dos céus. E Ele diz que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Glória a Deus. Mas eu ainda nem acabei de ler aquele versículo do 18 que diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o maligno não nos toca. Ele pode tocar no seu corpo, pode trazer uma enfermidade, ele pode trazer uma dor, uma doença, mas você tem que saber se munir da palavra de Deus, confessando versículos bíblicos e recusando essa dor, essa doença. Eu tenho prova disso. Eu sofria tanto de asma e eu dormia sentada. E quando eu fui para a igreja, Deus curou-me logo dessa asma. E glória a Deus, andava com bombas. Era uma chiadeira, não sei se aquilo era um gato, se o que era, mas era uma coisa, uma falta de ar, dizem que é ar a mais. Mas o que é certo é que eu tinha isso e fui curada. Eu era uma pessoa depressiva e fui curada. Deus cura. Porque o Espírito de Cristo entrou no seu homem interior. A vida de Cristo, a vida que veio dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Né? A vida que veio dar vida com abundância. Então, nós temos as chaves do reino dos céus. Deus deu-lhe a autoridade, se exerça a sua autoridade em todas as áreas da sua vida, para ser mais do que vencedor. Amém? E é isto que Deus quer que nós façamos. Deus está
Tudo que tem vida está nas mãos de Deus. Salmo 104. Vamos a ver se a gente consegue dar esta mensagem toda ainda. Salmo 104, 27. A 29, que diz assim: todos esperam por ti. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Eu dependo de Deus. Eu não posso dizer que não dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Eu tenho que dizer, eu vivo pela fé. Eu sei viver com muito, sei viver com pouco. Eu vivo pela fé mesmo. Às vezes digo, meu Deus, como é que nós vivíamos com X bem alto e agora... Às vezes pergunto, mas nada falta. Eu vivo pela fé. Glória a Deus. Deus supra as nossas necessidades. Deus diz que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por isso Ele dá-nos o pão a cada dia. Ele supra as nossas necessidades a cada dia. Mas às vezes nós pensamos, Deus supra as nossas necessidades. Então Deus vai me dar uma fortuna, uma riqueza tal. Não é impossível. Não é impossível. Se calhar Deus ainda não deu mais assim a mim, que se calhar você não saberia lidar com essa fortuna toda. Alguns até deixariam se calhar a igreja de ver tanta fortuna. Depois não tinham tempo para Deus. Alguns até se matariam com tanta fortuna. Sei lá, quantas coisas mais. Qual é a motivação do seu coração com a riqueza que você tem? Deus olha muito para a motivação do nosso coração. Qual é? Qual é a motivação? Eu estou até meio a entristecer, porque às vezes me lembro de que certas pessoas, certas coisas, que a motivação do coração delas não é nada boa. E isso não é bom. Vamos ver aqui uma história de Davi, em 1 de Crônicas. Gostaria de poder passar isto tudo. Como Deus mexeu com Davi, como Deus é soberano e Ele para logo aquilo que Ele acha que não está bem. Deus é soberano mesmo. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. 1 de Crônicas 21. Vejam bem. Vocês lembram-se daquela história de Jó? Os filhos de Jó davam-se em festas e isto e mais aquilo. E o pai sempre pagar sacrifícios por eles. Qual era a motivação daqueles filhos de Jó que tinham tanta riqueza? Fazer a vontade da alma. Regozijavam-se naquelas festanças, naquelas coisas. Não é mau termos festas. Mas qual é a motivação do seu coração nessa festa? Por que essa festa está a ser dada então? Agradecemos a Deus por aquilo que nós estamos a fazer de festa. Damos graças a Deus pela festa que está a acontecer. Eu posso fazer uma festa de anos das minhas filhas. Agora em março tenho uma filha que vai fazer 38 anos. Eu vou dar graças a Deus pela minha Sílvia. E pedir por ela, agradecer-lhe, porque a pouco e pouco ela está a voltar para o reino de Deus. E isso é que me dá muita alegria. Eu posso fazer também uma festa pela minha Mara, dar graças por elas, e eu tenho mesmo que dar graças por elas.
São tão boas filhas. E a pouco ela está a voltar também para o reino de Deus. Qualquer coisinha, mãe, ora. Mãe, intercede por nós. Mãe, olha, vou ir para orares comigo. É porque elas não deixaram Deus. Elas sabem quem Deus é na vida delas. Eu gostaria que elas estivessem aqui, mas os meus olhos ainda as vão ver junto de mim. Às vezes digo, podes não vir à minha igreja, mas procura um sítio onde tu gostes de ir. Não é? O que importa é que elas sirvam ao Senhor. Então diz assim, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. E Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel e disse Davi a Joabe, ao maior do povo, e aos maiorais do povo, e de contai a Israel desde Berseba até Dan. Eu vejo um bocadinho mal, tenho pouca luz aqui. Vamos lá ver se a gente volta outra vez a este versículo 2. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo, ide contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saibam o número deles. Então disse Joabe, o Senhor acrescenta ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, o rei meu senhor, não são todos... Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Porque procura isto, meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada. E de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido tirar a iniquidade do teu servo, porque obrei muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente Davi, dizendo, olha, vai e fala a Davi, dizendo assim, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse assim, assim disse o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses de consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor. Isto é a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Quer dizer, Davi fez este censo, mas Davi fez o censo com uma motivação no seu coração. A motivação do coração de Davi aqui neste censo, porque em Números 1, versículo 2, por ali fora, fala de um censo a quem Deus mandou Moisés fazer. Mas Deus mandou fazer este censo e Moisés fez. Mas aqui a motivação do coração de Davi foi: quantos homens eu tenho para a minha milícia? Ele estava a confiar na força dos homens e não estava a confiar na força de Deus. Se vocês lerem isto muito bem em casa, vocês vão entender. Ele estava a confiar na força dos homens, no número de homens que ele tinha. Mas depois, lá está,
o próprio Joabe disse para ele aí no versículo 13, o Senhor acrescenta ao seu povo, e disse Joabe, o Senhor acrescenta ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Porque procura isto, meu senhor? Perguntava ele para Davi. Porque seria isto causa de delito para com Israel? Para que é que vais entrar nesse pecado para com Israel? E a palavra do rei Davi foi a que prevaleceu. Diz aí no versículo 4. Mas este negócio também pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus não gostou disso, desta atitude de Davi. Entretanto, Davi tinha um coração segundo Deus. E diz aqui no versículo 7. Este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel, por causa do pecado de um. Deus mandou um anjo ferir a espada a Israel. Mas quando Davi se arrependeu, diz aqui assim, então disse Davi a Deus, gravemente, no versículo 8, gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora se é servido tirar a iniquidade de teu servo, porque obrei muito loucamente. Ele arrependeu-se depois. Mas depois no 9 diz, falou pois o Senhor a Gade, que era o profeta que falava para Davi. Naquela altura eram videntes, os profetas na altura eram os videntes, naquela altura do Velho Testamento. Diz aqui, falou pois o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, Deus nem quis já falar com Davi, e era Davi segundo o coração de Deus. Olha, quando aquele que nos ama muito já nem quer sequer falar conosco, é porque a gente fez muito mal. Eu tenho experiências dessas coisas, já fui repreendida muitas vezes. Quando o meu pastor não queria falar comigo, eu sabia, pá, está mal. Mas é caindo e levantando-me que a gente vai conhecendo as coisas. Né? Quando éramos pequenos, às vezes a mãe vinha e dizia, olha, o teu pai mandou-me dizer isto, assim, assim, assim. E a gente ficava como? Encolhidos que nem uns ratos. Quase nem queríamos ver o pai. Porque se víssemos o pai, a coisa era preta. E então Deus fez isto com Davi. Ele falou ao profeta e disse, vai, aí no versículo 10, vai e fala a Davi dizendo assim, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para te livrares disto. Para que eu te faça, e ali está tudo ali no versículo 11, 12, 3 anos de fome, ou 3 meses de consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor. E isto é a peste na terra. 3 dias a espada do Senhor, isto é a peste na terra. E o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou, dizia o profeta. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, puder? Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Não é? E nós estamos nós também estamos nisto. Nós erramos tantos, mas as misericórdias do Senhor perduram para sempre. Não é? Ele disse, eu não quero cair nas mãos dos homens. Os homens são terríveis. E depois diz assim, mandou pois o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo
a Jerusalém para a destruir. Olha o domínio que Deus tem sobre todos nós, sobre a terra. Ele é soberano. Deus pode intervir. Operando eu, quem impedirá, disse Deus. Né? E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e ao destruí-la, o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Eu faço ideia, é que o anjo estava ali a matar forte e feio, como se costuma dizer. Mas quando o Senhor disse: basta, retira a tua mão, o anjo... Eu acho que o anjo ficou assim que nem uma estátua, porque ele obedece logo na hora. Nós não, é preciso dizer 2, 3, 4, 5 vezes. É preciso sentir na pele. O anjo ficou ali assim. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, versículo 16, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos, e disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo, ou mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram, como quem diz: oh, Pai, poupa-lhes, fui eu pecador, poupa. Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e não contra este povo, era o que ele queria dizer, e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. E subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que fora em nome do Senhor. Aqui Davi já fazia tudo para obedecer a Deus. E virando-se em Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos, quando viram o anjo. E Ornã estava trilhando o trigo, e Davi veio a Ornã e olhou Ornã e viu a Davi, e saiu da eira e se prostrou perante Davi, porque Davi é uma autoridade, né? Ele ainda saiu da eira, se prostrou diante de Davi com o rosto em terra, e disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor, dá-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti, faça o rei meu senhor dela o que parecer aos teus olhos. Eis que dou os bois para holocausto, e trilhos para lenha, e o trigo para oferta de manjares de tudo. Tudo te dou. E disse o rei Davi a Ornã: não antes que seu valor a quero comprar. Não, antes pelo seu valor a quero comprar. Este Ornã dava tudo a Davi, mas Davi disse: não, eu antes quero comprar esta eira pelo seu valor, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocaustos sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Era assim como Deus vinha naquela época. E o Senhor deu ordem ao anjo, ele meteu, olha, o anjo estava com a espada aonde? Na mão, ainda, esperando nova ordem do Senhor. Quando ele ali no versículo 15 disse assim, mandou um anjo, né, a Jerusalém para destruir, ele aqui ficou com a espada, ele disse para, e ele parou. Onde é que é? E o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, e a espada desembainhada na sua mão, é no versículo 16, contra Jerusalém. E entretanto o anjo aqui ainda estava com a espada na mão.
E aqui, onde é que nós íamos? O Senhor deu ordem ao anjo, 27, e meteu a sua espada na bainha. Estão a entender? Ele, quando o fogo do céu desceu sobre o altar do holocausto, e o Senhor deu ordem ao anjo, o anjo, meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Orná, o jebuseu sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão, e não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Davi comprou logo a eira ali ao jebuseu, porque ele nem deu mais um passo por causa do anjo do Senhor. Então, qual é a motivação do nosso coração para com Deus? Nas coisas que nós temos, nas que fazemos e nas que pedimos a Deus. Fica esta palavra para si e para mim, para sermos melhores daqui para a frente, amém? Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Querido Pai, continuamos na Tua presença para Te darmos graça, honra, louvor, porque o Teu louvor nós a outra não daremos, senão a Ti. Tu és fiel à Tua palavra. Tu és fiel à Tua palavra, Senhor. Aquilo que Tu dizes, Tu cumpres, Tu prometes e Tu fazes, Pai. Por isso, no nome de Jesus, perdoa-nos, Pai, quando nós agimos contrário à Tua vontade, quando não buscamos o Teu reino, quando não Te buscamos, Senhor, diante de uma aflição, de uma situação, quando nós queremos operar segundo a nossa força, segundo aquilo que nós conseguimos, mas nós nada somos, nós nada conseguimos sem Ti, mas Tu tudo fazes, tudo podes. Tu dizes que operando eu, quem impedirá? Por isso nós confiamos cada vez mais em Ti e queremos continuar confiando, Senhor. Te pedimos esta noite, Senhor, por aqueles que estiverem-nos a ver, Senhor, e aqueles que estiverem a ouvir esta mensagem, que eles possam render-se aos Teus pés esta noite e pedir-Te perdão por coisas erradas que já fizeram no passado ou que têm feito, que eles não se condenem a si mesmos, que eles não se mantenham culpando uma vida inteira quando Jesus veio para tirar essa culpa de cada um de nós, mas que se arrependam. Aqueles que ainda não têm as suas vidas entregue a este maravilhoso Jesus que veio para nos dar vida e vida com abundância, que esta noite eles possam tomar uma decisão no seu coração e dizer: Senhor Jesus, vem, entra na minha vida, faz morada em mim. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da pessoa que eu fui, eu me arrependo. Deus diz que não toma em conta os tempos da ignorância. Se tu ouviste hoje esta mensagem, se tu no teu coração realmente te queres arrepender e fazer de Jesus o teu Senhor e o teu Salvador, faz comigo esta oração. Diz: Senhor Jesus, eu creio que Tu vieste à terra para tirar o pecado do mundo. Tu levaste naquela cruz todos os pecados, todas as dores, todas as doenças. Tu morreste em meu lugar para que eu hoje pudesse ter vida e vida com abundância. Tu dizes também, Senhor, se confessarmos com a nossa boca, em nosso coração crermos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, então seríamos salvos. Eu creio que Jesus morreu por mim na cruz e que Ele ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos para me dar vida. Ele morreu em meu lugar. Por isso eu Te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida.
Entra no meu coração. Faz morada em mim. Eu quero tornar-me hoje uma pessoa melhor. Obrigada, Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e dar uma salva de palmas a Jesus pela vida e pela vitória que nós temos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Qual é a decisão do nosso coração, irmãos? Assim de repente, eu creio que cada um de nós tinha algo para dizer. A nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Nós nunca devemos pensar que o que eu tenho é meu. Eu não tenho nada. Não temos nada, irmãos. O que temos foi Deus que nos deu prazer de nós gozarmos com este benefício. Amém? Vamos preparar a nossa sementeira, irmãos. Acreditando, porém, que Deus é fiel e que Deus vai multiplicar tudo aquilo que o seu coração anseia e deseja. Amém? Glória a Deus. Podem vir, irmão Antônio. Glória a Deus. Amém. Podemos dar o passo de fé. Glória a teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos orar e dar graças a Deus. Pai, graças te damos pelo privilégio de termos estado aqui na tua presença, Senhor. Obrigado pela sementeira desta noite, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, que tu prometes abençoar toda a obra das nossas mãos. Agradecemos-te, Senhor, pela fidelidade que tu nos tens dado, Senhor, de nós permanecermos fiéis a ti, à tua palavra, Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados e livra-nos de todo o mal, Senhor. E multiplica esta sementeira nesta noite, Senhor, em favor de cada um dos meus irmãos, e que eles continuem a ser grandemente abençoados e prósperos em toda a área das suas vidas. Sê com cada um dos meus irmãos, com as suas casas, multiplica a sua sementeira e dá-lhe, Senhor, o suprimento de todas as suas necessidades. Em glória por Cristo Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Glória a Deus. Espera um bocadinho. Antes de terminarmos, eu quero voltar a fazer menção que o Bispo Fidalgo, no próximo domingo, tem um comunicado importante para dar à igreja. Por isso eu faço menção de que todo mundo possa estar aqui presente. Amém? Senhor, também te louvamos e te agradecemos por cada um dos meus irmãos que aqui estão presentes. Te peço humildemente, Senhor, que tu os leves para os seus lares, diante das suas famílias, livra-os de todo o mal, Senhor. Que tu possas enviar, ó Deus, todos os miríades de anjos e que eles possam acampar ao redor deles e que nenhum mal os suceda. Por isso nós te agradecemos e nós te louvamos pelo tempo que aqui estivemos, Senhor, falando unicamente de ti, ó Pai. Por isso te peço que tu leves cada um dos meus irmãos para os seus lares, na tua proteção, na tua guarda e na doce consolação do teu Espírito Santo, Senhor. Assim seja feita, para todo o sempre. Amém. E glória a Deus. Ide em paz, irmãos, na graça de Deus.